Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes e internautas, muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco da Voz da América desta sexta-feira, dia 26 de março. Das 17h30 às 18 horas transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 18 horas às 18h30 estamos na onda média nos 1.530. Também transmitimos pelo Facebook. Eu sou a Mayra de La Salete, a produção é de Dani Steski, no som está Sid Franklin e na câmara está Vasco Valaretes. Esta semana a convidada do Angola Saúde em Foco é a nossa médica residente, a doutora Nádia Camate. Vamos falar sobre o erro médico, mas antes vamos às notícias que marcam esta sexta-feira. O governo americano condena os ataques terroristas contra a cidade de Palma, na província moçambicana de Cabo Delgado, um dia depois do Ministério da Defesa Nacional ter confirmado a ocorrência de ataques contra aquela cidade de Palma, perto da qual estão localizados importantes projetos de gás natural. Num comunicado divulgado nesta sexta-feira, dia 26, o Departamento de Estado americano manifesta também a sua preocupação com os residentes da cidade. Os Estados Unidos condenam veementemente os ataques terroristas e a violência contra civis na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, diz a nota assinada pelo porta-voz Ned Price, para quem, e eu cito, os ataques mostram um total desprezo pela população local que tem sofrido tremendamente por causa das táticas brutais e indiscriminadas dos terroristas. Fim de citação. Pelo menos 32 pessoas morreram e 66 ficaram feridas num choque de 2 comboios no Egito. 36 ambulâncias foram enviadas para o local para transportar os feridos, disseram as autoridades. Desconhece a causa do acidente e a Procuradoria disse ter ordenado uma investigação. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, anunciou a suspensão de todo o movimento na capital, Nairobi, e 4 outras regiões do país para combater os piores níveis de infecção do coronavírus desde o início da pandemia. Num discurso pela televisão, Kenyatta anunciou novas medidas de confinamento, incluindo um recolher obrigatório mais estrito, a suspensão de aulas nas escolas e o encerramento de todos os bares na capital, afirmando serem as medidas essenciais para se combater a Covid-19. A União Europeia, entretanto, confirmou que as vacinas contra o coronavírus, produzidas pela companhia AstraZeneca, permanecerão no território do bloco europeu até a farmacêutica cumprir os seus compromissos de entrega. A Eritreia vai retirar as suas tropas da região de Tigray, no norte da Etiópia, anunciou esta sexta-feira o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed. O anúncio ocorre no momento em que Abiy enfrenta uma pressão crescente para pôr termo aos combates, nos quais tropas da Eritreia e da Etiópia são acusadas de abusos, incluindo assassinatos em massa e violações. Abiy enviou tropas para Tigray a 4 de novembro, após acusar o partido dominante na região, a Frente de Libertação do Povo Tigray, de ataques a acampamentos do exército. Durante meses, Addis Abeba e Asmara negaram que tropas eritreias estivessem em Tigray, contradizendo relatos de residentes, trabalhadores humanitários, diplomatas e até mesmo alguns oficiais civis e militares etíopes. Abiy finalmente admitiu o papel da Eritreia na terça-feira, depois voou na quinta-feira para Asmara para se encontrar com o presidente da Eritreia, Isaías Afwerki. 2 militantes da UNITA foram mortos no intervalo de uma semana em supostos atos de intolerância política praticados por militantes do MPLA no Huambo, disse a secretária provincial do partido da oposição angolana, UNITA, Navita Ngolo. Em declarações ao Novo Jornal, Ngolo disse que o primeiro assassinado foi o secretário do partido na comuna de Ngalanga, no dia 10. Um segundo caso aconteceu uma semana depois também no distrito de Londombali. O Programa Alimentar Mundial diz que Angola está a enfrentar a pior seca desde 1981, criando uma séria escassez de alimentos e levando muitas pessoas a emigrar para a vizinha Namíbia. A seca está a afetar especialmente as províncias do Sudoeste,
Cunene, Huila e Namibe, afetadas de forma recorrente por secas e por insegurança alimentar crónica e desnutrição. Na ausência de chuva acima da média, a situação no solo não vai melhorar nos próximos meses. Como o abastecimento de água diminuiu, já foi relatado forte impacto nas lavouras, com perdas de até 40% e alto risco para o sustento do gado. O bloqueio do Canal do Suez à navegação marítima causou já o duplicado do preço do transporte de produtos petrolíferos na última semana. O canal continua bloqueado por um cargueiro japonês de 400 metros de comprimento que encalhou na terça-feira e não se sabe quando o canal será desimpedido. Cerca de 12% do comércio mundial passa pelo canal a caminho de ou para a Ásia e dezenas de navios estão agora a ter que escolher outras rotas mais longas. Uma viagem pela cidade do Cabo no continente africano prolonga uma viagem cerca de 2 semanas e causa grandes aumentos nos custos de combustível. Mais de 20 navios estão, entretanto, à espera de poderem atravessar o canal num engarrafamento de cargueiros. O Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, aprovou nesta sexta-feira, em reunião extraordinária virtual presidida por Cabo Verde, a proposta de livre circulação de pessoas no espaço lusófono. A proposta será agora levada à Cimeira de Luanda, prevista para julho. 9 pessoas morreram em confrontos entre manifestantes e forças de segurança no Myanmar durante o dia de ontem, disse a Associação de Ajuda a Presos Políticos. Os confrontos ocorreram um pouco por todo o país e soldados foram enviados para dispersar vigílias de manifestantes com velas durante a noite. Aquela associação diz que pelo menos 320 pessoas já foram mortas pelas forças de segurança desde o golpe de Estado e outras 2.900 presas. Contudo, as autoridades libertaram na quarta-feira, na capital, 600 presos. Voz da América. Angola Saúde em Foco. Este é o Angola Saúde em Foco e esta semana a nossa convidada é a nossa médica residente, a doutora Nádia Camate. Nós vamos falar sobre o erro médico. Doutora Nádia, muito bem-vinda de volta ao nosso programa. Obrigada, Mayra. Obrigada também aos internautas e radioouvintes da Voz da América. Muito obrigada, doutora Nádia. Eu vejo que temos agora aqui um pequeno problema na imagem. Antes de voltarmos à doutora Nádia, eu vou aqui introduzir o nosso tema, que é o erro médico. As consequências da falha de algum procedimento médico pode levar o paciente à morte ou pode deixar alguma sequela que pode comprometer para sempre a execução de alguma atividade na vida de uma pessoa. Portanto, a questão, doutora Nádia, há diferentes tipos de erro médico, correto? Pode dizer-nos quais? Obrigada, Mayra. É uma questão muito interessante. Na verdade, antes de subdividirmos os tipos de erro médico, é preciso e necessário situarmos os nossos internautas e dizer quem pratica esse erro médico, para não corrermos o risco de estarmos só a acusar ou mesmo a condenar um determinado tipo de profissional e deixando outros de parte. Isso porquê? Porque o erro médico, erradamente como algumas pessoas possam pensar ou achar, ou terem já este conhecimento, não é apenas praticado pelo profissional de saúde médico. O erro médico, apesar de ser assim chamado, é aquele descuido, deslize, que é praticado por qualquer profissional que esteja no ambiente hospitalar. Mas isso eu refiro aos médicos, aos enfermeiros, ao pessoal administrativo, nutricionistas, pessoal de fisioterapia, todo mundo que está dentro do ambiente hospitalar e que pode lidar com um doente ou com um utente, pode praticar o erro médico. E de facto, ele existe várias tipificações.
Dependendo da escola, na verdade o erro médico podemos dizer que pode ser por imperícia, por negligência ou mesmo por imprudência. Há dentro deles o mais comum, e porque é mais frequente ser de facto aqueles profissionais que lidam diretamente com o doente, refiro-me a médicos e enfermeiros, a imperícia geralmente está um pouco mais comum na prática clínica, porque tem a ver com o tratar um doente com uma prática para a qual a pessoa não está habilitada. Sabe que na pressa de salvar pessoas, às vezes acabamos por cometer alguma imperícia. Isso por quê? Porque a vida do doente não pode esperar. Se somos um enfermeiro, não estamos habilitados a intubar um doente e há um doente que, por exemplo, está em perigo de vida na enfermaria e começou com sinais de paragem cardiorrespiratória, nós temos um primeiro pedido de ajuda, chama um médico ou um profissional habilitado e começamos manobras. Mas se esses profissionais não chegarem a tempo, ou porque estão a ver um outro doente, ou porque estão na urgência com um doente mais grave, eu quero, pelo dever de salvar a vida, acabo por vezes cometendo alguma imperícia, não estou habilitado para tal, mas vou tentar no intuito de salvar uma vida e pode correr mal. Por isso, o erro médico por imperícia é o mais comum praticado pelos profissionais de saúde. Com relação à imprudência, e agora porque estamos na Covid-19, os erros por imprudência começam também a vir ao de cima, porque é aqueles médicos que acabam por tratar os nossos doentes com atos que não estão baseados em documentos científicos. E como sabemos, a Covid-19 é uma patologia nova. Nós não tivemos tempo de fazer estudos randomizados, ou seja, quais forem, com amostras grandes, fazer estudos comparativos, é melhor para este grupo do que com aquele. E vamos ter, e já começamos a ter, as comissões de ética por cima dos profissionais de saúde. Não só pelos tratamentos, porque no início dizia-se que a cloroquina era boa, que a ivermectina era boa, que se calhar era melhor começar com oxigênio na fase 1, que os corticoides, que é um tipo de medicamentos, eram chamados também a participar no tratamento da Covid-19. E durante esta fase de experimentação, cometeram-se alguns erros médicos, não só pelos médicos, como disse no início, por enfermeiros e por profissionais de saúde, a ver com o erro médico por imprudência. Isso começa também agora a ser um pouco mais comum e, obviamente, com as vacinas e com os tratamentos, a Covid-19 acaba por trazer ao de cima alguns erros médicos. E depois desses dois erros que eu separei agora, mais comuns, imprudência e imperícia, temos um erro por negligência. É muito mais raro o profissional de saúde, porque a medicina como tal, a enfermagem e mesmo o pessoal administrativo que trabalha num hospital tem sempre muita atenção, porque a saúde das pessoas é de facto algo muito sério. E a negligência, não que não aconteça, mas se calhar muitas vezes ela atribuída ao próprio burnout das pessoas. As pessoas estão cansadas. Por exemplo, depois de eu fazer uma urgência de 24 horas, mesmo agora porque estamos em pandemia, podemos trazer o conceito para a pandemia. Há pessoas que estão a fazer urgências seguidas porque não há profissionais de saúde em muitos hospitais. E ao invés de fazerem 24 horas, ficam 3 a 4 dias a trabalharem debaixo daqueles fatos quentes e com toda a regra de biossegurança que acaba também por puxar um pouco mais pelo físico e pelo mental das pessoas. Doutora Nádia, portanto, sim. Nós temos a negligência, a imperícia, a imprudência, e a doutora Nádia tocou aí num ponto que foi haver comissões de ética para terem algum monitoramento sobre o erro médico, não é? Sobre situações de erro médico que acontecem. Tem estado a funcionar até agora na sua experiência? É assim, isso é um caso não, mas é uma situação que é atribuído. Em Angola, nós temos um organismo que rege não só os direitos dos profissionais médicos e enfermeiros, como também os seus deveres. Para os médicos, é a Ordem dos Médicos. A Ordem dos Médicos é que trata de formar esse tipo de comissões
e o médico ser de facto, antes da formação da culpa, que depois acaba por nos guiarmos pelo nosso Código Penal vigente no país, que forma esta comissão e ver se de facto houve negligência da parte do profissional médico, se houve imperícia ou se de facto existe alguma dualidade de erros, ou mesmo que se o erro não tenha sido por nenhum desses fatores, houve de facto um engano por parte do profissional ou do familiar ou do doente. Mas, na minha prática clínica, o que acontece é, quando existe de facto um erro, antes de passarmos para a ordem dos médicos, existe uma direção de um hospital. A direção do hospital não se submete-se, mas acaba por esperar da parte da direção clínica e das chefias de departamentos, ou do departamento de medicina, ou do serviço de medicina, ou do serviço de cirurgia, ou de ortopedia, que acabam por fazer uma investigação, logo que existe de facto ou não uma culpa formada, que pode ser da parte do familiar do doente, da parte do doente, da parte de um vizinho de cama que viu e quis de facto formalizar uma queixa. Depois dessa queixa recebida pelo chefe de departamento ou do serviço a que o doente está alocado, ou utente, ou familiar do utente, depois há uma investigação que é daí concluída e só depois é que vai para a direção clínica e para a direção do hospital. Dentro da direção dos hospitais existem de facto comissões de ética, antes de chegar à ordem dos médicos, que investigam o caso e depois é que há de facto uma conclusão se houve imperícia, se houve imprudência ou negligência da parte do profissional que cometeu o erro. Doutora Nádia, o nosso tempo está a correr e eu tenho aqui perguntas que nos chegaram dos internautas, mas antes disso, e porque essas perguntas estão relacionadas com uma reportagem que nós vamos passar, eu vou já a essa reportagem que está relacionada com o nosso tema, que é o tema do erro médico. E em Angola, os casos de erro médico muitas vezes não são denunciados, embora a doutora Nádia estava exatamente a dizer que há comissões e que há formas de denunciar. E muitas vezes, como a nossa reportagem também nota, não são denunciados por desconhecimento das vítimas ou, às vezes, medo. O caso de que vamos falar a seguir remonta a 2019, uma transfusão de sangue que resultou na infecção de uma criança com VIH. Falamos com esta família em Luanda, cuja identidade não revelamos a pedido da mesma. É uma reportagem de Ludmila Rangel. Um mau resultado ou um resultado adverso decorrente de uma ação ou omissão médica é o chamado erro médico. E sobre este assunto, desde maio de 2019 que essa família, por razões de segurança, não quis ser identificada, a quem vamos atribuir o sobrenome fictício Pedro, tornou-se protagonista de um filme dramático. Tudo porque a filha mais nova teve de passar por uma transfusão sanguínea. Mas o resultado final não foi dos melhores. Eu estou a passar com um problema grande que já começou de 2019, quando a pequena teve muita febre e eu, sem saber do que estava a se passar, peguei a bebê e levei ela para o hospital David Bernardino. Posto lá no hospital David Bernardino, a bebê foi posta a fazer teste de anemias de célula falciforme para se comprovar se a bebê tem problema de célula. Naquele dia, quando chegamos ao hospital, os médicos pediram que ela fizesse esse teste. Fizemos o teste e o teste deu positivo para a célula de anemia falciforme. Então, de lá para cá, a bebê estava com a hemoglobina de 5.0. Os médicos disseram que nós poderíamos fazer uma transfusão porque na situação dela, por ser doentes de célula, era necessário fazer essa transfusão de sangue. Nós fizemos a transfusão de sangue conforme foi pedido dos médicos. A princípio rejeitamos por sermos estudantes da Bíblia, mas eles insistiram que tinha que se fazer essa transfusão de sangue porque se nós não fizéssemos naquele momento a bebê poderia falecer. Fizemos a transfusão de sangue. Depois daquela transfusão de sangue de 2019, a bebê já não era a mesma.
Foi doença atrás de doença, foi febre atrás de febre, barriga grande, corpo inflamado, e nós não entendíamos nada. Quando fomos buscar o resultado dos exames de anemia e de célula falciforme depois de 15 dias, então nos disseram que a bebê sofre de célula e está no grau máximo, que é SS, que todo cuidado para ela seria pouco. Então começamos a ter cuidado máximo com a bebê, que mesmo com a transfusão de sangue, a situação dela continuou pior até os dias de hoje. Quando fomos em dia 13 de junho, fomos ao Hospital David Bernardino, porque ela estava com muita febre e estava com paludismo. Chegamos lá para fazer os exames e nos disseram que a bebê tinha que fazer outra transfusão de sangue, que antes de fazer essa transfusão de sangue, a bebê tinha que ser posta a um teste de VH, que quando ela fez esse teste de VH, ela deu positivo. Atualmente, o drama é ainda maior porque a família é discriminada ao ponto de serem obrigados a mudar de casa e até mesmo de bairros com frequência para salvaguarda da integridade física da criança. Então, sem apoio, pai sem trabalhar, a mãe sem trabalhar, de que nós poderíamos sustentar? Nós passamos necessidades muito grandes. Que eu peço hoje, nós praticamente abandonamos a nossa casa, fomos morar numa rolote, porque começamos a sofrer discriminação no bairro. Tudo que eu poderia vender, que poderia sustentar a família, não dava. O jovem que atropelou meu marido não assumiu, fugiu, não queria assumir. Este é apenas um caso isolado de muitos outros que a população angolana enfrenta. Alguns não denunciam por desconhecimento da matéria e já outros omitem por receio, mas há quem ainda prefere se calar por não acreditar na justiça ou não saber onde recorrer. Em casos do género, o Ministério da Saúde apela à população a denunciar estes atos. Era Ludmila Rangel, a partir de Luanda, com esta reportagem. Doutora Nádia, nós recebemos esta pergunta durante a semana relacionada com o tema da transfusão, mas não necessariamente este caso, porque, como nós dissemos de início, não revelamos o caso específico, a família. E a pergunta que nos chegou de Ana Oliveira é: a criança foi infectada com VIH e não com SIDA. O VIH pode ser transmitido, mas nunca a SIDA. A doutora Nádia pode explicar esta afirmação? Sim, há aqui uma confusão de conceitos, porque a SIDA é a síndrome de imunodeficiência adquirida, que é esta síndrome, o que quer dizer vários sinais e sintomas, e que a bebê tinha, é transmitido por um bichinho que é o vírus da imunodeficiência ou o HIV. Portanto, estamos a falar quase da mesma coisa. Não é possível transmitir HIV e não transmitir SIDA. A partir do momento em que se tem HIV positivo, podemos desenvolver a síndrome, ou não, de imunodeficiência adquirida. Estamos imunodeprimidos e temos vários sintomas. Portanto, esta confusão de conceitos que houve ali, espero ter ajudado a responder. Portanto, doutora Nádia, só para esclarecer, se alguém infectado com VIH pode desenvolver SIDA e por isso é que as coisas são tão conectadas. Sim, porque o SIDA é quando já nós podemos, por exemplo, agora ouvimos muito falar em assintomáticos, nós podemos ter HIV positivo e não termos SIDA, que é o conjunto dos sinais e sintomas. Fraqueza, emagrecimento, diarreia, isso é a síndrome. Mas se estamos só seropositivos, podemos não estar imunodeprimidos. Muito bem. Doutora Nádia, Ana Oliveira também pergunta ou pede que a doutora explique o conceito da criança ter o vírus indetetável. Às vezes é possível, principalmente nos períodos de janela e que não há uma reversão de carga viral, em que nós somos infectados. O micro-organismo ainda está-se a desenvolver. Então, quando fazemos um teste, por exemplo, se eu tiver uma relação sexual, ou tive uma relação sexual ontem, desprotegida, e que o meu parceiro era seropositivo, se eu fizer hoje o teste está negativo, está indetetável. Existe um período em que, de facto, circulam umas células que a gente chama de anticorpos,
e que positiva o teste de sangue. Mas esse período, às vezes, tem que ser um período um pouquinho longo do que uma semana não é, às vezes um mês não é, às vezes são 3 meses para fazer um novo teste e estar lá a carga viral positiva, ou o anticorpo positivo, ou o HIV positivo no sangue. Antes disso, pode não se detectar e é normal que aconteça. Muito bem, doutora Nádia. Eu quero lembrar, mais uma vez, que este caso, esta reportagem que nós passamos, é uma de algumas que aconteceram recentemente em Angola e que estes nomes são nomes fictícios. O Brasil está a viver dias de aumento de números de casos de Covid-19 alarmantes. O nosso colega Edgar Maciel falou com o psicólogo hospitalar e presidente da Associação de Angolanos em São Paulo, Carlos Mandume, para saber como é que a pandemia está a afetar a comunidade angolana naquele estado. Meu nome é Carlos Mandume, sou psicólogo hospitalar e também sou o presidente da Associação dos Angolanos do estado de São Paulo, Palanca Negra. Resido no Brasil há mais de 2 décadas, ou seja, moro aqui há 27 anos. Na realidade, quando falamos de pandemia, a nossa comunidade, felizmente até agora não tivemos casos que tenham levado comunitários a óbito, e se tivemos, um número bem reduzido. Estamos com problemas sim, porque essa pandemia ela acaba afetando a estrutura, familiar no ponto de vista econômico. Então temos família que vive em situação de vulnerabilidade. A comunidade angolana ela é uma comunidade muito grande, e essa comunidade ela tem perfis diferentes. Os estudantes é uma classe que foram muito afetados. Por quê? Porque eles sempre dependeram muito economicamente de Angola. Para eles receberem alguma coisa, e quando eu digo alguma coisa, uma certa quantia monetária, eles precisam que os fluxos de transporte aéreo funcionem. Mas infelizmente esse fluxo também está sendo afetado. Várias vezes as linhas aéreas angolanas, ela, por iniciativa do governo de Angola, até mesmo no sentido de também se precaver com relação ao Covid-19, teve que ser cancelado esses voos. E, consequentemente, essa classe, que é a classe estudantil, acaba tendo dificuldade em se manter aqui no Brasil. Mas também existe os imigrantes, e com isso eu estou querendo dizer pais de famílias. Nós estamos falando de famílias, ou seja, pai, mãe e criança, que não têm condições de poderem se manter mediante a atual conjuntura. Temos uma parceria com a Secretaria dos Direitos Humanos e com a Prefeitura, assim também como o Consulado Geral de Angola. Nós conseguimos ter uma ajuda de uma certa quantia de cesta básica que automaticamente nós repassamos para essas mesmas famílias. E era Carlos Mandume, a partir de São Paulo, no Brasil, a falar de como a Covid-19 está a afetar a comunidade angolana, em especial os estudantes angolanos em São Paulo. Na segunda parte do nosso programa vamos continuar a falar com a doutora Nádia sobre o erro médico, e vamos também questionar aqui a doutora Nádia sobre o que é que ela pensa sobre acompanhamento psicológico a pacientes e a profissionais de saúde quando esses casos acontecem, e também sobre um convênio que existe com uma determinada seguradora para cobrir situações de erro médico. Mas isto mais daqui a nada. Agora vale a pena lembrar que estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530 e em onda curta em 13.630 e 17.655.
Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 26 de março. Estamos a falar com a doutora Nádia Camate sobre erro médico. Antes de voltarmos à fala com a doutora Nádia Camate, vamos rever as principais manchetes desta sexta-feira. O governo americano condena os ataques terroristas contra a cidade de Palma, na província moçambicana de Cabo Delgado, um dia depois do Ministério da Defesa Nacional ter confirmado a ocorrência de ataques contra aquela cidade de Palma. No Egito, pelo menos 32 pessoas morreram e 66 ficaram feridas num choque de 2 comboios. No Quênia, o presidente Uhuru Kenyatta anunciou, aliás, a suspensão de todo o movimento na capital, Nairobi, e 4 outras regiões do país para combater os piores níveis de infecção do coronavírus desde o início da pandemia. Na Etiópia, a Eritreia vai retirar as suas tropas da região do Tigray, no norte da Etiópia, anunciou esta sexta-feira o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed. Em Angola, 2 militantes da UNITA foram mortos no intervalo de uma semana em supostos atos de intolerância política praticados por militantes do MPLA, disse a secretária provincial daquele partido da oposição angolana, Navita Angolo. E também em Angola, o Programa Alimentar Mundial diz que o país está a enfrentar a pior seca desde 1981, criando uma séria escassez de alimentos e levando muitas pessoas a emigrar para a vizinha Namíbia. No canal do Suez, o bloqueio do canal à navegação marítima causou já o duplicado do preço de transporte de produtos petrolíferos na última semana. E o Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, aprovou esta sexta-feira, em reunião extraordinária, presidida por Cabo Verde, a proposta de livre circulação de pessoas no espaço lusófono. Vamos continuar com a doutora Nádia. Doutora Nádia, vamos aqui tentar entender... quando se dá um caso de erro médico e todas as partes estão de acordo, quais são os procedimentos? Eu sei que em Angola há, por exemplo, um convênio que o Ministério da Saúde criou com a seguradora ENSA para cobrir essas situações. Mas e do ponto de vista psicológico, há acompanhamento aos pacientes, aos profissionais envolvidos? Dependendo do tipo de erro médico e até porque depois de haver a formalização de culpa, existem 3 caminhos, Mayra. Pode haver uma responsabilização penal, portanto, o erro é de facto confirmado pela comissão que é constituída pelos profissionais de saúde do hospital, né? Há uma culpa, de facto, e pode haver estes caminhos: penal, código penal, tribunal, juízes, condenação, cadeia. Pode haver uma responsabilização de facto civil, acaba também por usar das leis para tipificar não só o tipo de erro, mas a condenação e o número de anos ou não, ou multas, ou se ressarcir ainda mais a família da pessoa que de facto foi vítima deste erro. E pode haver responsabilização disciplinar. Qualquer uma das responsabilizações, penal, civil ou disciplinar, o profissional de saúde fica abalado. Não só o profissional de saúde, como também o utente, dependendo do que erro foi. Imagina que resultou em óbito, que é o resultado que nós não queremos que exista. Os familiares, esses têm acompanhamento psicológico da parte do hospital onde aconteceu isso, na forma de como todo o processo é encaminhado. Com relação aos profissionais de saúde, eles não recebem só apoio psicológico quando há erro médico. Se não é assim, deveria ser. Os profissionais de saúde facilmente podem entrar em esgotamento até pelas horas e o tipo de trabalho que exercem, que é trabalhar com a saúde das pessoas. Então, o profissional de psicologia está aí para o profissional de saúde não só quando há erro, é precisamente para prevenir o erro. É que o profissional de psicologia deve estar para atender os colegas, dar o apoio e identificar possíveis focos de esgotamento e de que aquele profissional tem que parar, porque senão poderá cometer uma imperícia, uma negligência ou um erro
por qualquer outra tipificação. Doutora Nádia, tocou aí mesmo num ponto que eu ia falar a seguir, mas antes de mais eu devo dizer que o tema erro médico é um tema de coragem, porque há sempre aquela tendência da acusação, não é? Como a doutora Nádia iniciou o programa dizendo, temos que ter atenção que há sempre esta questão de acusar, de apontar o dedo, e a doutora Nádia prontificou-se aqui a falar exatamente sobre isto. Que tipo de mecanismos é que podem ajudar a evitar o erro médico? É aquele que acabamos de falar. Profissionais devem ser sinalizados, que é assim que se chama em medicina. É um profissional que está a fazer muitas urgências, é um profissional que está irritado com os colegas, começa a faltar, começa a estar um pouco descuidado com a sua aparência. Esse colega tem que ser sinalizado. Pode estar em esgotamento, está a entrar em burnout, precisa de parar, porque senão pode cometer um erro médico. Então, uma das formas de evitar é sinalizar os profissionais de saúde ou de qualquer outro que trabalhe dentro de uma unidade hospitalar, porque mesmo que se está num setor administrativo, não é igual de trabalhar num outro setor administrativo que não seja num hospital. O movimento é diferente, as pessoas têm privação de sono porque fazem noites, o hospital não fecha, o hospital está aberto 24 horas por dia. Tudo isso, a privação de sono, o não ter vida própria, porque quando se entra para a medicina, mesmo para os enfermeiros, já se está consciente que vai-se deixar de ter vida própria. Os teus doentes serão os teus familiares. E às vezes chegamos a um ponto em que o relógio começa a dar alguns sinais de esgotamento. Sinalizar profissionais, tem que ter acompanhamento psicológico, ainda que não seja sinalizado, para que se previna, de facto, o erro médico. Muito obrigada à doutora Nádia e conforme aqui a nossa chamadinha indicou, vamos voltar aqui a falar da Covid-19. As pessoas continuam a não acreditar na doença, diz o psicólogo Carlos Mandume, que acompanha pacientes de Covid-19. Na entrevista com o nosso colega Edgar Maciel, Mandume lamenta que líderes governamentais não levem a sério a pandemia. Eu, enquanto profissional da saúde, sendo psicólogo hospitalar, eu vivo essa realidade todos os dias. E ao me deparar com certos pacientes, eu fico estarrecido pelo mal que essa doença causa, né? Nós percebemos que os pacientes estão chegando com um comprometimento maior psicológico. Quando o paciente se mostra mais ansioso, aquilo acaba dificultando o tratamento clínico. Aumenta a possibilidade deste paciente ser entubado, podemos assim dizer. O fato de determinadas pessoas não terem o contato com essa realidade, de ver alguém impossibilitado de respirar, faz com que, de uma certa forma, não deem muita credibilidade justamente nas orientações que são feitas pelas autoridades. O que é lamentável. E também lamentável é ver pessoas públicas, pessoas que têm responsabilidade frente à sociedade, incentivando, de uma certa forma, o descaso que essa doença, ou descaso, que o perigo que essa doença representa. Todos nós estamos sujeitos a desenvolver um quadro depressivo, isso é um fato. Quantos pacientes já atendi que eles trazem um discurso na qual eles dizem que começaram a perceber certas mudanças após entrarmos na fase da pandemia. E com mudança eles estão querendo dizer alguns comprometimentos psicológicos. Então, o que a gente está vendo realmente é uma situação extremamente delicada e preocupante para todos nós. Doutora Nádia, vamos continuar a conversa consigo e aqui
testemunho que nos deu Carlos Mandume. Ele começa exatamente por dizer que muitas pessoas foram parar ao hospital por má gestão governamental, que eu quero fazer aqui esta ligação, que é o médico já tem a vida complicada por todas as coisas que a doutora estava a dizer, e depois tem este extra de uma máquina governamental ou que seja de outro género que não contribui para esse trabalho que o médico tem de não ser imprudente. Comentários? Fez-me agora uma questão que a gente sempre diz: quando a ciência se mistura com a política, o resultado não é o que apregoamos e aprendemos na faculdade durante todo este tempo. É natural que a medicina acabe por ser uma faca de dois gumes. Tem, de facto, a parte afiada do médico e tem a parte afiada do utente. A ponta do bico são os governos que criam políticas ou não para que, de facto, haja cumprimento de tudo. Mas eu, quando falo cumprimento, é cumprimento de regras, cumprimento terapêutico, cumprimento de normas, de decretos, e eu continuo a insistir na Covid-19 porque é uma pandemia que nos dá exemplo para tudo, e precisamente também para isso que agora acabou de me perguntar. Se o governo cria um decreto, o médico está num hospital à espera com todo o material de biossegurança para oferecer saúde, dar esperança às pessoas, por exemplo, agora com a vacina, e existe o utente que não quer fazer. Existe o médico que está disposto a curar o doente e diz: os medicamentos são esses. Existe o utente que diz: eu estou disposto a tomar. Existe um governo que diz: não tenho dinheiro para a saúde, eu vou ter que investir em outras coisas. Então, nós temos aí uma tríada que é complicado. Todos têm que estar em uníssono, porque no final, o produto final que ganha é o utente, é o paciente, é o doente, é a saúde das pessoas que está em jogo. E o médico sente-se derrotado quando existe um não das duas partes, do criador das políticas e do utente, que tem que cumprir dos dois lados, do médico e do criador das políticas. Não é fácil, é um jogo de cintura diário, mas isso é de todas as nações, porque se tivermos que transportar o conceito, por exemplo, para os Estados Unidos, onde existe mais evolução nesta matéria, pode até haver tudo isso em concordância, mas depois não há um seguro. Você não tem um seguro, por exemplo, para que cubra isso tudo e para que a cadeia continue. Há sempre algum senão dentro da cadeia da sobrevivência, e o médico às vezes sente-se esgotado, frustrado, quando essa cadeia não anda, quando não há sobrevivência no final. Mas é difícil, é um exercício diário. Muito obrigada, doutora Nádia. Voz da América. O Dia Mundial da Tuberculose, a 24 de março, foi o Dia Mundial da Tuberculose que nós marcamos no calendário esta semana. E a tuberculose continua a ser o assassino infeccioso mais mortal no mundo. Todos os dias, quase 4.500 pessoas perdem a vida devido à tuberculose e cerca de 30.000 pessoas adoecem com esta doença evitável e curável. Esforços globais para combater a tuberculose salvaram cerca de 54 milhões de vidas desde o ano 2000 e reduziram a taxa de mortalidade por tuberculose, aliás, em 42%. Num programa anterior, falamos com o Dr. Esmeraldo Dembe, e ele deixou-nos algumas recomendações sobre este caso da tuberculose. Eu convido os nossos internautas e vou partilhar daqui a nada o link desse programa aqui no nosso Angola Saúde em Foco, e os nossos ouvintes também convido a visitarem ou a nossa página de Facebook ou a nossa página de internet www.voaportugues.com para verem estas recomendações do Dr. Esmeraldo Dembe para que se possa evitar a tuberculose. Vamos continuar a falar com a doutora Nádia
e vamos fugir um bocadinho. Não tenho aqui ainda nenhuma pergunta em direto dos nossos internautas que queiram partilhar algum episódio que tenham tido de erro de diagnóstico, que tenha mudado as suas vidas. Tenho a certeza que há muita gente que tem histórias para contar, mas até agora não nos surgiu nenhuma. Doutora Nádia, quais são as suas recomendações no que toca a esta questão do erro médico? O que é que recomenda aos pacientes? Não devemos cair no hábito, e porque às vezes o telefone humano é muito mais eficiente que o digital. O passa-palavra, alguém que foi a uma urgência, não se sentiu satisfeito com o atendimento e depois há sempre um burburinho que vai passando. Olha, naquele hospital é assim, Então o doente já vem com algum mecanismo de defesa para esse hospital. Às vezes o profissional de saúde pode não estar nos seus melhores dias, responder pouco, muito, ou às vezes não da melhor forma, e ser interpretado de facto que está a iniciar-se um erro médico. É preciso perceber que os profissionais de saúde estão sob pressão todos os dias e que há dias menos bons, mas todo profissional que sai de casa não sai para matar o doente, sai para salvar o doente. Então vamos entender, os médicos, enfermeiros, o pessoal administrativo, de limpeza, o pessoal de apoio ou de ajuda, de ação médica, são humanos, também sentem frio, também choram, também são frustrados quando os seus planos não dão certo numa urgência. E às vezes, quando chegamos, por exemplo, à madrugada, com uma queixa, não importa qual, podemos estar a atender aquele profissional, ele pode ter acabado de ter perdido um doente naquele momento e o tratamento, a simpatia não será melhor. Mas isso não é um erro médico. Isso pode ser temperamental, pode ser do momento e passar. Não podemos tipificar, às vezes, uma resposta mal dada com o erro médico. É preciso perceber o profissional de saúde, que às vezes pode estar num dia menos bom, e ajudá-lo. Mas ajudá-lo é entender desde o momento em que se entra no hospital até quando se vai para casa com uma receita. Tomar a medicação e ligar para o médico e dizer estou melhor é uma forma de incentivar o profissional de saúde a ficar contente que o seu trabalho, apesar de estafante e esgotante, vale a pena. Doutora, muitos bons pontos e eu não queria interrompê-la porque acho que valia a pena quem está a ouvir e a ver tirar estas notas, mas muitos bons pontos porque às vezes temos a ideia que os médicos são super-heróis e que não sentem e que à primeira têm que estar ali prontos a 200% para nós pacientes. O que não é verdade. Não é possível estar-se a 200%, porque no hospital o médico não vê só doentes ou aquele doente. Por exemplo, o médico que faz uma urgência, vamos falar de uma especialidade cirúrgica, ele pode ter passado a noite a operar, de manhã não vai para casa descansar porque tem consultas para dar e tem que ver os doentes que operou durante a noite. Portanto, o médico, quando entra para uma unidade hospitalar, ele tem consultas externas, tem consultas de urgência, tem cirurgia programada, tem reuniões do serviço e ainda tem que fazer estatística médica dos doentes que viu, dos que vai operar, dos que morreram e justificar porquê das mortes. Portanto, o médico não está só no hospital para ver um doente. Ele tem uma série de trabalhos que estão alocados à sua pessoa que desgastam completamente o médico. E quantos anos decorrem-se, piora, Mayra. Isso não melhora. A medicina é um caminho sem volta. A gente entra e só descansa na reforma. E existem, principalmente o trabalho administrativo é muito cansativo, mas tem que ser o médico, porque existe aquilo que nós chamamos de sigilo médico. E nós não podemos entregar dados com resultados de análises ao pessoal administrativo. Portanto, cada médico é responsável pela sua estatística. Quantos seropositivos tem, o sexo, quando é que foi. Isso é sigilo médico, não pode ser entregue a outra pessoa para fazer. Então, além de ver doentes, de lidar com a morte, que é o mais difícil que existe na face da Terra, não se aprende na faculdade, ainda temos essa parte administrativa que tem que ser resolvida. A 200% não é possível.
Muito bem, doutora. Olha, antes de me despedir de si, de lhe pedir aqui mais uma coisinha só, a doutora já sabe que eu peço-lhe sempre, antes de terminarmos, as recomendações de saúde que gostaria de deixar a todos os ouvintes e internautas. Vou só aqui dar boa tarde ou boa noite a Virgílio Nhantumbo, a Steven Boniface, a Metusalém Muecária, a Conceição Gomes, Francisco Cachala, Siaka Jaci e a Valentino Pena, que são os nomes que eu vejo aqui, mas eu sei que há muitas outras pessoas, porque eu vi, assim que começamos o programa, que partilharam este nosso programa nas suas timelines de Facebook e temos que agradecer em nome de toda a Voz da América. Agora sim, doutora, nós estamos quase a despedir-nos de si. Antes disso, quais são as recomendações de saúde que nos deixa nesta sexta-feira? Antes das recomendações de saúde, porque estamos na pandemia, acabamos sempre por ser um pouco repetitivos, eu queria deixar uma recomendação aos profissionais que trabalham no setor da saúde. Refiro-me a todos, porque o tema hoje é erro médico e nós, diferente do que às vezes se pode pensar, o erro médico existe, ele está aí à espreita, é possível prevenir, mas quando acontece, pode ser que a família não esteja informada de chegar até as últimas instâncias com queixas ou na ordem dos médicos ou em tribunais. Às vezes as famílias, e em África é comum, acabam por fazer um pouco de pressão psicológica e justiça por mãos próprias. Vão lá, fazem confusão no hospital e às vezes as direções dos hospitais têm que tomar medidas para salvaguardar até mesmo a integridade física daquele profissional de saúde. Portanto, não vão pela linha legal e vão pela linha da justiça por mãos próprias. O meu apelo é aos profissionais. Hoje vou ser um pouco egoísta e não vou fazer um apelo geral ou global a todos. Porquê? Porque nós temos que olhar para a pauta deontológica. Nós temos regras na nossa profissão e em qualquer outra profissão existem regras. A saúde das pessoas é o bem essencial. Se você é profissional de saúde, está a ver que está mais cansado, está mais irritado, emociona-se facilmente, tem choro fácil e pode, às vezes, assim muito de leve, ter alguma ideação suicida. Eu preferia morrer do que estar aqui, ou não apetece estar aqui, descontente constantemente com o seu poderio de compra. Pode estar a entrar em esgotamento. E o profissional de saúde não é errado pedir ajuda. Nós precisamos de desmistificar que o profissional de saúde é o herói e que só pode ajudar e não pode ser ajudado. Sintomas de depressão devem recorrer aos colegas de psicologia e de psiquiatria e tentar perceber. Existem terapias só de conversa. Os médicos também precisam de conversar, não precisam só de ouvir. E às vezes é necessário. Eu peço, principalmente nesta fase de pandemia, existem poucos profissionais de saúde que estão a trabalhar, as equipas estão mais reduzidas e trabalha-se mais tempo. Mas se você está a sentir que o corpo e a mente não conseguem, avise. Pode ser um sinal de esgotamento. E quando caímos na depressão, na ansiedade e no esgotamento, poderá não ter volta e temos profissionais de saúde, existem profissionais de saúde que se suicidam, mesmo porque não se sentem-se impotentes diante de tudo e acham que a melhor forma é de facto acabar com a sua própria vida. O meu apelo vai para estes. Doutora, agora para a saúde, sim. Antes de dar a recomendação de saúde, eu tenho só uma pergunta que não tem que ser muito longa, mas que me está aqui atrás da orelha, que é, quando a doutora diz que estes profissionais, e enfatiza bastante no pedir ajuda, porque dá-me a entender que as pessoas não pedem assim tanta ajuda, a abertura das administrações dos hospitais para que estes profissionais de facto digam, já chega, eu não consigo mais, preciso parar agora? Sim, nós em todos os hospitais existem, e alguns que não têm apoio psicológico, ou departamento de psicologia ou de psiquiatria, existe uma coisa que se chama higiene e segurança no trabalho com consultas de saúde ocupacional. Todas essas patologias que mexem com o nosso psicológico, existem várias saídas para se pedir ajuda. O pedir ajuda não precisa de ser sobre um psicólogo ou um psiquiatra. Eu posso pedir ajuda a um colega
de outra especialidade, posso pedir ao meu chefe de departamento, posso pedir ajuda a qualquer pessoa. Eu preciso de falar e preciso de ajuda. E quando nós estamos a ver do outro ângulo, não estamos dentro do problema, podemos ser bons conselheiros e bons médicos. Nós não somos conselheiros de nós mesmos, nem médicos de nós mesmos. A automedicação é proibida, não só com os utentes, mas com os próprios médicos. E se eu sei que tenho um problema mental, que estou esgotada e que preciso de descansar e de conversar, tenho privação de sono e quando tenho a oportunidade de dormir não consigo adormecer porque tenho problemas com o sono, eu posso de facto estar a dar sinais de esgotamento. E a ajuda não é só com o psiquiatra, eu posso pedir ajuda a um clínico geral, posso pedir ajuda a um colega de medicina interna, a um colega de cirurgia, não importa, a um médico formado, eu posso pedir ajuda. Ou a um chefe de departamento que me marque uma consulta num outro hospital que esteja capacitado para receber esse tipo de doentes. Mas sim, os hospitais têm sempre uma forma de ajudar os seus trabalhadores. Qualquer empresa, se você chega e diz que está com esgotamento, tem que ter capacidade de ajudar esse funcionário, é de lei. Exatamente. Doutora, vamos então às suas recomendações de saúde, aos restantes de nós que não somos profissionais de saúde e que precisamos das suas dicas. Ando um bocado triste, Mayra, porque saio à rua e já vejo muita gente sem máscara. Já vejo muita gente e no final de semana do feriado prolongado fui até a minha querida cidade de Namibe, passei por 2 a 3 cidades e nestas cidades eu não vi, principalmente naquelas praças que existem entre os mercados, que existem entre as localidades, eu não vi ninguém de máscara. A venderem nos carros e pessoal que vem de outras províncias que pode estar a vir infectado, por exemplo, todo mundo sem máscara, crianças, mulheres, idosos, homens, não importa, todo mundo sem máscara. Eu acho, e fico triste com essa situação, porque acho que estamos a baixar um pouquinho a guarda. Angola tem uma das mais baixas, ou um dos mais baixos índices de mortalidade, ou taxa de mortalidade da região da África Austral. É para nos orgulharmos porque estamos no caminho certo. Mas isso não significa que temos que baixar a guarda. Temos agora aí as vacinas, lá está aquela tríade que lhe falei. Existem políticas criadas, existem os médicos e os profissionais de saúde que estão a trabalhar a fim e as populações não estão a contribuir. Eu vou começar a andar com um chicote. Quem não tiver máscara, então não precisa. Vamos só andar com a máscara ao lado, doutora, e a lembrar toda a gente que tem que usar máscara, ainda que já existam vacinas por aí. O álcool gel, lavar as mãos com água e sabão, que esse vírus parece que veio para ficar, mas a gente vai ter que dar a volta à situação. Exatamente. Doutora Nádia Camato, muito obrigada mais uma vez, foi um prazer enorme tê-la aqui no nosso Angola Saúde em Foco e obrigada mais uma vez pelos seus sábios conselhos para a comunidade médica e não só, para os profissionais de saúde e para os restantes de nós que precisam certamente dessas dicas. E a desinfecção dos espaços públicos é uma tarefa importante e essencial para um regresso seguro às atividades normais. Agora há um exército de robôs que usa luz ultravioleta para desinfetar superfícies e o ar. Ana Guedes tem a reportagem. Quando todos os outros trabalhadores saem, este robô ocupa-se a limpar quartos do hospital. Desinfeta usando uma forma de luz ultravioleta chamada UVC. Andy Molnar é vice-presidente da Robôs UVD. A luz UVC, em particular, é o comprimento de onda germicida ideal para desativar bactérias, fungos e vírus, e acontece seja em superfícies ou no ar. O robô foi originalmente projetado para uso hospitalar para reduzir infecções contraídas em hospitais, o que é um grande problema em todos os sistemas de saúde a nível global, e é muito eficaz nisso. O robô é primeiro treinado para saber para onde ir e por quanto tempo permanecer lá. Depois disso, pode executar a mesma tarefa de forma autónoma. Desde a Covid-19, de repente, fomos inundados com interesse pela tecnologia em vários setores. Robôs UVD trabalham agora em hotéis, escritórios e aeroportos em todo o mundo.
Por segurança, as pessoas devem deixar a área. Podem continuar a ver esta nossa reportagem no nosso Facebook ou no nosso website www.voportugues.com. Foi o Angola Saúde em Foco desta semana sobre erro médico. Votos de uma ótima semana cheia de boa disposição e saúde. E sabemos exatamente para cada bactéria ou para cada vírus o nível de energia necessário para desativá-lo. Seremos capazes de ver exatamente se a infecção está a ser feita.